Bom dia, amigos, paz do Senhor. Gostaria que abrissem comigo as vossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 1, e vamos ler do verso 1 ao 9. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1 ao 9. E com este texto eu queria iniciar convosco o estudo a esta tão preciosa carta, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, hoje pensando convosco a Igreja em Corinto, a Igreja de Deus em Corinto. 1 Coríntios capítulo 1, verso 1 ao 9 diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus e nosso, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que nos foi dada em Cristo Jesus, pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Assim, como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Só até aqui. Oremos para que o Espírito nos ilumine o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos entender tudo aquilo que nós vamos aqui falar hoje. Senhor Deus, graças te dou, Senhor, eu te louvo por a oportunidade de termos a tua palavra aberta nas nossas mãos, Senhor. A tua palavra escrita, revelada e inspirada aos homens e preservada por ti ao longo dos tempos, até nós hoje. Senhor, ilumina o nosso coração, leva cativo os nossos pensamentos, limpa as nossas mentes, para que nós possamos perceber qual o intuito de Paulo àquela igreja inspirado por ti e o que é que na prática isso resolve em nós, Senhor, na nossa vida. Que seja assim, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. E glória a Deus. A Igreja de Deus em Corinto. Introdução ao estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Deixe-me começar dizendo neste sermão introdutório que esta é talvez a igreja mais complicada do Novo Testamento. Pense numa igreja complicada, pense numa igreja dividida, pense numa igreja conflituosa, e você chega a Corinto. Você chega à Igreja de Deus que está em Corinto. Mas a pergunta é, qual é a razão de tanto problema? Qual é a razão desta ser a igreja mais complicada? Eu dou-lhe 4 exemplos de problemas que levam a estas complicações. O primeiro é a liderança, a falta de liderança na igreja. Existia liderança espiritual, mas não existia liderança ética e moral dentro da igreja. O segundo é os relacionamentos. Problemas com relacionamentos, divisões, contendas. E nós iremos estudar isso. Aliás, Paulo gasta 4 capítulos só na área dos relacionamentos, nas contendas entre relacionamentos. Depois temos o conceito de espiritualidade, um outro problema que é
problema da carne sacrificada aos ídolos, pode-se comer, não se pode comer. E a quarta grave razão para estas complicações é o culto a Deus. A questão dos dons espirituais, que, e por incrível, até aos nossos dias tem chegado também essa complicação acerca dos dons espirituais. Este problema se propaga no tempo como um eco até nós. Paulo fundou esta igreja entre o ano de 51 e 52 e passa com ela, ao fim de fundar, Paulo passa com ela cerca de 1 ano e meio. Nós podemos ver isso em Atos 18, do versículo 1 ao 18. Agora quero que uma nota importante para começarmos a falar sobre esta igreja. A forma amorosa como Paulo trata os problemas desta igreja. À medida que eu fui lendo, fui estudando, fui escrevendo, eu reparei um tratamento amoroso, e eu até diria assim, um pouco amoroso demais, como estranho demais, mas que no final este devia ser um emblema para nós hoje. Nós pastores, nós líderes de igreja, esta forma como Paulo trata os problemas desta igreja deveria ser para nós um emblema. Deveria ser, deveríamos enfatizar a fazer igual. Porque Paulo não entra a matar na igreja. Paulo reconhecia os problemas, reconhecia. Paulo sabia que havia problemas, sabia. Mas Paulo não entrou a matar na igreja. Paulo não entrou a expulsar pessoas. Paulo não entrou a excluir os membros da ceia. Paulo não entrou a retirar-lhes os seus cargos. Não, Paulo entrou com uma forma de tratamento amoroso. Real, consistente, mas amoroso. Outra nota importante que eu queria que os meus irmãos aprendessem é que, embora esta carta tenha tido o título de Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, na realidade esta foi a segunda carta que ele escreveu. Antes desta carta foi escrita uma outra, e a segunda carta aos Coríntios, que está na nossa Bíblia, na realidade não é a segunda, é a quarta, porque entre esta e a segunda existiu uma outra também. Portanto, na realidade foram 4 cartas. Porque é que nós não as temos as 4? Não sei. Só Deus o sabe. Foi assim que Deus o estipulou, fechar o cânon sagrado só com estas 2 cartas, e é com estas 2 cartas que nós ficamos. Durante a terceira viagem missionária, Paulo se desloca a Éfeso, passa lá um tempo em Éfeso e recebe uma visita dos líderes daquela igreja, levando com eles uma carta, explicando vários problemas que a igreja estava passando e pedindo-lhe conselhos pastorais, conselhos do próprio Paulo. E isso está aí no verso 11, que Paulo diz: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. E se nós formos aí ao capítulo 16, verso 17, possivelmente foi estes irmãos que levaram a carta, foram dar notícias da igreja a Paulo. 1 Coríntios 16, verso 17, diz assim: alegra-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. Portanto, estes 3 homens, eles levaram a carta da liderança da igreja, daquilo que se estava passando no seio daquela igreja,
e também levaram uma oferta para suprir as necessidades de Paulo. Bom, chegados aqui, esta é uma das cartas mais complicadas de estudar. É uma das cartas mais complicadas de perceber logo, assim, de início, a frio. Mas para nós percebermos o que a carta que estes três homens trouxeram a Paulo continha, qual eram as queixas, porque nós não temos a carta, como é lógico, nós não temos a carta que foi endereçada a Paulo, mas temos a carta que Paulo endereçou aos Coríntios. Então, para nós percebermos o que é que a carta trazia, nós temos que entender as respostas que Paulo deu. Feito isto, entendendo as respostas que Paulo deu, nós claramente percebemos que a carta que Paulo recebeu era de um quadro completamente desanimador. E desanimador porquê? Porque havia divisões na igreja. Nós lemos nas outras cartas o quanto Paulo é luta contra as divisões nas igrejas. Pois bem, esta igreja tinha divisões, tanto que tinha divisões que aí no verso 12 diz que se formavam 4 grupos dentro da própria igreja. Um era de Paulo, outro era de Apolo, outro era de Cefas e outro era de Cristo. Repara uma coisa muito importante. Paulo gasta 4 capítulos desta carta só para tratar os problemas das divisões desta igreja. Do 1 ao 4. É para tratar os problemas acerca das divisões que estes apologistas de grupos fizeram, e então Paulo trata esses problemas com 4 capítulos. Depois temos do capítulo 5 e 6 a disciplina na igreja, porque vários membros estavam a viver em imoralidade e a liderança não fazia nada. A liderança sabia que isso acontecia, mas não fazia nada. No meio de alguns exemplos de imoralidade, havia, lá no capítulo 5 está um caso de incesto. No capítulo 6 existem processos em tribunais entre os próprios irmãos, os irmãos não se entendem. Ainda no capítulo 6 se fala em prostituição. Portanto, 2 capítulos só para tratar sobre a disciplina na igreja. Depois temos os problemas matrimoniais, acerca do casamento, as questões de divórcio, se pode casar, não pode casar, pode divorciar, isto está lá no capítulo 7. Capítulo 8, ele vai tratar sobre a liberdade cristã, o que é que eu posso fazer enquanto cristão, o que é que eu tenho que abster, o que é que eu... Enfim, vários problemas que estavam sendo causados por causa da questão do comer. Posso comer a carne que foi sacrificada aos ídolos? Não como, posso comer, enfim. Depois temos ainda capítulos 9 a 11, problemas com o culto, e lá se inclui a ceia do Senhor. Dos capítulos 12 a 14 temos os célebres problemas relativos aos dons que Paulo não conseguiu tratar lá na igreja de Coríntios, e nós hoje ainda não conseguimos tratar desses problemas. Esses problemas só vão ser tratados quando um dia Cristo vier e nós nos ajuntarmos. Cristo nos vai ensinar depois diretamente acerca disso. O descrédito da ressurreição é um outro capítulo, que está no capítulo 15, um outro capítulo de problema grave dentro da igreja. Havia pessoas dentro da igreja que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Ora, se não acreditam na ressurreição dos mortos, não acreditam na ressurreição de Cristo, e logo o seu cristianismo é vão, é nulo. E ainda Paulo relembra a questão da oferta à judeia. Paulo faz lembrar que estava de pé uma oferta, a ser levantada uma oferta para levar aos irmãos já que estavam lá, aos pobres necessitados lá de Jerusalém. Como eu disse, esta carta foi escrita no ano mais ou menos 55, quando Paulo estava em Éfeso. E a pergunta é, qual foi o objetivo de Paulo
ao escrever esta carta desta forma. Esta carta foi escrita em blocos. Se você reparar, os capítulos que eu falei são blocos. E dá-me a ideia que Paulo tratou de um problema, parou, depois foi ler a carta, encontrou outro problema, torna a escrever um outro bloco, parou, e sempre aí sucessivamente até ao capítulo 16, até ao final da sua carta. Ela foi escrita em blocos. Para quê? Para restaurar a unidade da Igreja de Cristo. Ele, restaurando a unidade, ele restaurava todos os outros problemas quase que automaticamente. Ele queria responder às questões de uma forma prática e, dessa forma, ele corrigia as irregularidades doutrinárias. Existem muitas pessoas que dizem que doutrina não é. A Igreja não precisa de doutrina. A Igreja não precisa de teologia. Mas nós vamos compreender isto só na introdução desta carta. Esta carta é deliciosa de estudar e de expor. Mas nós vamos entender que Paulo utiliza teologia para tratar problemas. Primeiro, Paulo, ele é sempre naquela sequência que ele faz nas cartas. Ele detecta o problema, ele encontra o medicamento e depois faz o tratamento. Ele detecta o problema, ele encontra teologia para tratar esse problema e ele coloca na prática, porque a teologia tem que ser prática. A teologia tem que ter praticidade nas nossas vidas. E é curioso que, por causa da fragmentação da Igreja, por causa do concurso de problemas que colocaram na presença de Paulo, a carta não tem um tema unificado, não tem um tema específico. A carta trata de vários problemas e, por exemplo, se formos ver outras cartas, elas têm temas específicos, elas foram escritas somente para aquele problema. A carta de Coríntios foi escrita para vários problemas, por isso não tem um tema específico, unificado. E daí eu acreditar que esta carta foi escrita por blocos, foi escrita por partes e depois foi toda junta e enviada. Então, introdução da carta 1 de Coríntios. Vemos aí que Paulo se apresenta de uma forma curiosa e que é raro ele se apresentar desta forma, e até a própria saudação é diferente das outras cartas. Diz, verso 1, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Paulo achou necessário se apresentar desta forma por causa da resistência doutrinária dos grupos existentes. Lá no verso 12, como nós vimos, na igreja existia um grupo que dizia pertencer a Paulo, outro grupo dizia pertencer a Apolo, outro grupo dizia pertencer a Cefas ou ao Pedro. Pedro é o nome grego, Cefas é o nome aramaico. E havia outro grupo que era de Cristo. Então, por causa das divergências, por causa das resistências doutrinárias destes grupos, Paulo achou por bem fazer uma apresentação mais composta, mais sustentada, mais robusta. No sentido especial, ele diz aí, chamado por Cristo, testemunha, ou seja, ele era testemunha da ressurreição. Na verdade, eu não sei se Paulo viu Cristo ressurgir. Eu não sei se Paulo viu Cristo ser crucificado. Mas o que eu sei é que ele foi confiado, o seu apostolado foi confiado por Cristo lá na estrada de Damasco, quando Cristo o chama em teofania, a presença direta de Cristo. E depois, lá na segunda carta de Coríntios, ele vai dizer que há 14 anos, não sei se foi por um corpo ou no espírito, ele foi ascendido aos céus, onde recebeu informação que não pode falar assim abertamente. Eu creio que o próprio Jesus lhe deu uma formação, deu-lhe um curso intensivo
de cristologia e de evangelho para o confiar o apostolado. Ele foi inspirado por Cristo. É isto que ele está aqui a dizer. Chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus, ou seja, ele foi chamado, ele foi inspirado por Cristo. Ele foi alguém especialmente autorizado. Isto é a palavra chamado. É alguém especialmente autorizado. E é por essa razão que Paulo vai retornar a defender o seu apostolado lá no capítulo 4 e no capítulo 9. Paulo ainda se refere aí a alguém chamado Sóstenes. Sóstenes, nós vamos ver isso lá em Atos. Sóstenes era o chefe da sinagoga de Éfeso, que se converteu a Cristo quando a estadia de Paulo em Éfeso. Se formos a ver aí outra curiosidade, vamos aprender aí no capítulo 16. Capítulo 16, Paulo vai dizer algo curioso. Capítulo 16, verso 21 diz assim: a saudação escrevo a eu, Paulo, de próprio punho. O que é que isto me leva a entender? Que este irmão Sóstenes, que era um homem letrado, um homem sábio, ele era chefe da sinagoga, não era alguém, qualquer um. Ele se converteu e ele ficou junto a Paulo. Então Paulo ia lendo a carta que lhe foi trazida de Corinto, ia respondendo à carta, falando em voz alta a teologia, a aplicar o modo de tratar aqueles problemas, e Sóstenes ia escrevendo aquelas palavras que Paulo ia falando. Eu tenho para mim que foi assim que aconteceu. Sóstenes escreveu esta carta porque Paulo ia falando em alta voz, e depois, no final, Paulo diz: deixa-me lá ler. Paulo leu a carta, não é isto sim, e depois escreveu então a saudação final. A saudação final. Por isso a sua menção no início da carta. A segunda pergunta pertinente: como é que Paulo se dirige aos seus destinatários? Repare que, de um modo geral, qualquer pastor se dirigia àquela igreja já entrando de uma forma mais dura, entrando de uma forma mais dividida, de uma forma mais como é que eu hei de explicar? Já um bocadinho a entrar assim já à defesa, mas Paulo entra de uma forma extraordinária. Veja aí o verso 2. À Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, aos chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, deles e nosso. Esta descrição que Paulo faz, ela tem tudo a ver com o conteúdo da carta que lhe foi trazida pelos aqueles irmãos e com a situação da igreja em Corinto. Repare uma coisa, uma nota muito importante. Apesar da situação complicada dentro da igreja, Paulo se dirige a ela de maneira digna e amorosa. Paulo não entrou com um pau na mão e com duas pedras na outra. Paulo entra a falar para aquela igreja complicadíssima, cheia de problemas graves, mas Paulo entra de forma digna e amorosa. Veja, ele começa reconhecendo aquela igreja como igreja de Deus. Igreja de Deus que está em Corinto, ele considera como uma igreja local. Era uma igreja, não era uma coisa qualquer, não era um antro qualquer. Segundo, ele diz aí, aos santificados em Cristo Jesus. Não no sentido de perfeição moral, mas no sentido de separados.
Paulo sabia que aqueles homens cheios de problemas, eles continuavam sendo separados por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Separados para quê? Para ser santos, que é o que diz. Chamados para ser santos, separados para serem santos. Separados por Deus e para Deus. Ele vai continuar com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus e nosso. Paulo invoca aqui a universalidade da Igreja. A Igreja estava-se dividindo em subgrupos, em grupos, mas Paulo aqui chama a universalidade da Igreja. Há todos aqueles que se chamam, que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Isto chama-se universalidade da Igreja. Seja preto, seja branco, seja amarelo, seja daquilo cor que for, seja a língua que for, seja a raça que for, aqueles que invocam o nome de Jesus Cristo, o Senhor deles é o nosso Senhor também. É isto que Paulo está aqui falando, de uma forma extraordinariamente amorosa e fugindo até digna, amorosa e fugindo ao conflito, assim logo de forma direta. Ainda no verso 2, ele diz Igreja de Deus em Corinto. Ele aqui faz uma referência a dois tipos de igreja. Ele faz referência faz referência à igreja invisível, que é a igreja de Deus, que é a igreja constituída pelo corpo, a igreja, o povo, onde Cristo é a cabeça, e ele faz referência à igreja física, ou seja, a igreja de Deus reunida em um local específico. E agora, a outra pergunta que se pode fazer por causa disto é: o que é que são igrejas locais? O que é que são igrejas de Deus? De outra forma, para Paulo, o que é que seria uma igreja local ou uma igreja de Deus? E a resposta é que é a reunião daqueles que pertencem a Deus, mas que se reúnem, são residentes num determinado local. Daí haver uma igreja local, daí haver uma igreja na cidade A, na cidade B, na cidade C, na vila A, na vila B. Porquê? Porque as pessoas residem nesse local, nesse espaço, então elas formam aí um subcorpo, digamos assim, e oram e comungam e cultuam Deus nesse lugar. É assim que Paulo via as igrejas. Por isso a mim faz-me confusão hoje certas teorias da conspiração e dizer que a Bíblia não fala em igrejas. Aqui está um caso que diz a igreja de Deus que está em Corinto. Não é que está na casa de A, B ou C. Aliás, fala-se aqui na casa de Chloe. Mas a casa de Chloe não me diz que era a igreja se reunia num determinado local. Eu também não estou a ver se existem 4 grupos, o de Paulo, Cefas e de Cristo, esses divergentes dos grupos irem para a casa de outro, que possivelmente o de Paulo iria para a casa de Apolo. Eu não estou a ver isso. Você está a entender onde quer chegar? Portanto, existia uma igreja, um espaço físico, onde a igreja, que é o corpo, os membros, então se reuniam nesse local. E a todos eles, Paulo faz o voto de paz, o voto de graça da parte de Deus, está aí no verso 3. Paulo escreve esta carta com uma visão bastante específica. Paulo escreve esta carta olhando para aquele povo como sendo o povo de Deus. Paulo não faz divisão, Paulo não alimenta a divisão, Paulo não satura a divisão, Paulo os encoraja, tratando-os todos, chamando-lhes todos pelo nome, reconhecendo todas as características espirituais de Deus, fazendo o mesmo voto de paz, em nome do Senhor Jesus Cristo, olhando para eles como um todo igual, para os encorajar. E por isso aí nos versos 4
ao 7, ele faz a ação de graça pela vida dos coríntios, do povo da Igreja de Deus que está em Corinto. Apesar de tudo, Paulo conseguia ver tudo o que Deus tinha feito de bom naquela igreja. Apesar de todos os problemas, da gravidade da situação, Paulo conseguia, à distância, lá em Éfeso, conseguia olhar para Corinto e ver tudo aquilo de bom que Deus tinha feito a favor daquele povo lá em Corinto. Era esta a visão de Paulo. O que é que ele via? A salvação está aí no verso 4. Sempre dou graças a Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Qual foi a graça que foi dada aos coríntios em Cristo Jesus? A salvação das suas almas. E lembre-se, se nós olharmos o contexto histórico desta cidade, era complicadíssimo. Porque na época a cidade de Corinto era considerada a cidade mais depravada da época. A cidade de Corinto tinha 2 templos. Um deles era do templo da deusa Diana. E então as sacerdotisas, que na realidade eram prostitutas, a própria Bíblia assim as caracteriza, elas desciam à praça principal da cidade ao final da tarde para prostituírem os seus corpos em louvor à sexualidade, ao amor e dando assim culto à sua deusa Diana. Novamente nós vamos começar agora aqui a ver certas curiosidades. Daí Paulo ter algum cuidado em falar com aquela igreja. Veja aí no verso 5, diz assim: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Apesar daqueles problemas todos, e por isso esta carta é tão complicada de estudar, mas tão apaixonante de nós descobrirmos coisas, porque apesar dos problemas, todos os problemas, esta igreja continuava rica em palavra. Não faltava a palavra de Deus naquela igreja. Não faltava conhecimento de Deus naquela igreja. Mas, no verso 6, ele diz: assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, eles continuavam firmes nas verdades centrais, as mesmas verdades que os tinham levado à sua conversão através da pregação de Paulo. Ou seja, aquilo que Paulo pregou lá atrás, na época em que eles se converteram, eram as mesmas coisas que eles ainda se firmavam, apesar dos problemas. Ou seja, os problemas eram secundários à realidade principal. Os problemas eram secundários à verdadeira teologia, à verdadeira palavra, ou seja, à verdade mesmo da palavra. Os problemas da igreja nada tinham a ver com as áreas centrais do cristianismo. Nas áreas centrais eles estavam unidos. O que eles não estavam unidos era nas áreas secundárias, nas áreas menos importantes, mas que estavam danificando, corroendo a igreja. No verso 7, veja que no verso 7 diz: de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, esta igreja, apesar de tudo, não lhes faltava dons. E nós vamos ver lá no capítulo 12 que eles era a igreja que mais manuseava, digamos assim, à falta de melhor expressão, manuseava os dons espirituais. Esta igreja era a mais espiritual, era a que tinha mais dons, mas mesmo assim era a igreja mais carnal da época. Repare, se quer a igreja complicada, temos a igreja de Corinto. A sua igreja, a minha igreja, não é a mais complicada. A minha igreja e a sua igreja é igual a todas as igrejas de todas as épocas e todos os tempos. Este mistério, o mistério de que esta igreja era a mais espiritual, mas ao mesmo tempo em paralelo era a mais carnal, ela só pode ser resolvida no decorrer do nosso estudo. Ao final do nosso estudo nós vamos perceber qual é a resposta a este problema.
Versos 8 e 9, Paulo expressa a esperança de todos os problemas referentes a esta igreja e existentes nesta igreja. Ou seja, que no verso 8 nós vemos que Cristo confirmará a igreja, apesar dos problemas, Cristo os resolverá. E no verso 9 vemos que Deus é fiel, por isso é que Paulo tem esperança na resolução de todos aqueles problemas que a igreja tinha. Bom, chegados aqui nesta introdução, quais são as aplicações que nós podemos tirar e as nossas lições? E eu queria tirar três palavras para nós hoje, três breves palavras para nós hoje, em forma de introdução. Uma palavra para aqueles que querem fazer parte de uma igreja que tem problemas morais e problemas doutrinários. Ou, melhor dizer, aqueles que fazem parte de uma igreja que tem problemas morais e problemas doutrinários. Pois bem, eu queria dizer que antes de você sair desta igreja, você reflita bem, faça uma reflexão daquilo que você acabou de ouvir. Se você não conseguiu captar tudo, então depois mais tarde no meu canal YouTube, você vai lá à playlist, à lista de reprodução de 1 Coríntios, você vai retornar a ouvir e a rever este vídeo, para você fazer uma reflexão acerca de vale a pena sair só porque a sua igreja é problemática? Só porque a sua igreja tem problemas morais e problemas doutrinários? Só que a sua igreja não é tão perfeita como você pensava? Possivelmente a próxima igreja onde você entrar vai ter problemas semelhantes, porque ao longo da história todas as igrejas tiveram estes problemas. Elas foram sendo sucessivamente, parece que foram herdados, os problemas foram herdados da história até aos dias de hoje. Só saia da sua igreja se ela se tornar uma seita. E para ela se tornar uma seita, ela tem que dizer que Cristo não é Cristo, que Ele não ressuscitou, Ele não morreu, Ele não morreu por a salvação da humanidade. É só assim é que é uma igreja que se torna seita. Até lá, lute, ore e ajude na resolução dos problemas desta igreja. A segunda palavra é para você que está debaixo de um ministério dito apostólico. O seu líder máximo, o líder máximo da sua igreja se intitula como apóstolo. Eu aí diria para você pensar duas vezes. Porque esse pode ser uma das igrejas que já se tornou seita. Porque apóstolos, só Paulo e os 12 apóstolos de Cristo. Porque são aqueles que testemunharam a ressurreição, receberam a mensagem de Cristo diretamente pela boca dele. Só assim se podem ser chamados apóstolos. Se o seu líder usa o termo apóstolo no sentido de enviado ou de missionário, até aí está tudo bem. Agora, se ele se chama apóstolo porque foi um dom, foi um ofício que Deus lhe enviou, algo se passa, e eu pedia-lhe para você pensar duas vezes. A terceira palavra que eu quero deixar, ainda tenho mais outra palavra, são 4 palavras. A terceira palavra é para aqueles que acreditam que Deus não concede dons espirituais nos dias de hoje. Meu amado irmão e irmã, é claro que sim. Eu acredito convictamente que Deus concede dons espirituais hoje. O problema está como é que nós usamos esses dons. Porque, convenhamos, eu tenho assistido aí a um disparate autêntico da forma como se utiliza um dom. Aliás, eu já assisti a pessoas, a queridos irmãos meus, a dizerem que eu estou orando a Deus por o dom da cura. Eu quero ter o dom da cura.
é quase que vai a uma universidade e se especializa para um dom. É o dom da cura, o outro é o dom da prosperidade, o outro é o dom enfim, é uma barbaridade aquilo que se faz aos dons espirituais. Deixa que eu lhe diga, Deus dá sim dons espirituais. Mas nós temos que pensar assim, se eu hoje oro para alguém, imponho as minhas mãos e esse alguém é curado, não é porque foi meu mérito, é porque Deus me utilizou para operar esse milagre, para curar essa pessoa. Não quer dizer que amanhã eu vá orar e vai acontecer a mesma coisa. Pode nunca mais acontecer, porque é Deus quem age quando Ele quer, aonde Ele quer, à hora e à hora em que Ele quer. Não é a vontade minha. Deus é que olha cá para baixo e diz, agora vou utilizar fulano tal. E é assim é que as pessoas têm que ser receptivas, estarem atentas à vontade de Deus e deixarem-se se utilizar. Agora, o dom não é propriedade de ninguém. Tire isso da sua cabeça. Você hoje pode ser profeta, falar a palavra hoje, falar a verdade para alguém e nunca mais você falar. Isso não é coisas relativas, coisas efetivadas. Não, é quando Deus quer. E é assim que nós temos que olhar. O dom espiritual não é marca de um avivamento. O dom espiritual não é marca de uma igreja saudável. O dom espiritual é uma marca de pessoas, de igrejas atentas e abertas ao mover e ao agir de Deus. Amém, igreja? E então a quarta palavra para os meus queridos colegas pastores e mestres nas igrejas. Quando você disser que é pastor e que é mestre, principalmente aqueles que encharcam as redes sociais com istos e aquilos, verifique se você foi mesmo realmente chamado por Deus. Verifique se você tem a coragem de falar como Paulo falou. Eu, Paulo, chamado pela vontade de Deus. Não foi porque eu quis ser, porque eu senti ser. Não, nós temos que ser porque fomos chamados por Deus. E o chamamento de Deus, ela traz repercussões na nossa vida. Hoje fui chamado, amanhã já não sou. Hoje tenho vontade de fazer, amanhã já não tenho. Não, aquele que foi chamado faz sempre. E faz sempre da mesma forma, e sempre com a mesma vontade, e sempre com a mesma alegria. Amém, queridos amigos e amigas. Ficamos por aqui nesta introdução a esta carta. Numa outra oportunidade iremos começar a estudar mais aprofundadamente, e eu creio que nos irá ajudar enquanto corpo de Cristo, enquanto igreja, e até mesmo para o nosso regalo, porque a Bíblia nos traz coisas, embora nos pareça à primeira vista complicadas, mas no final Deus tem sempre um motivo, um objetivo para nos trazer estas coisas, para nos fazer alentar na nossa fé. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus.